Boa tarde a todos. Meu nome é Thiago Kenji. Eu falo da província aqui de Aichi-ken, do Japão. Hoje é dia 9 de março de 2024 e eu gostaria de fazer mais um vídeo aqui, subir para o canal, falando a respeito de relacionamentos disfuncionais, né? Já há bastante tempo eu não faço nenhum vídeo porque eu tenho andado bastante atarefado, tem muita coisa acontecendo aqui. E alguns temas ficaram na minha mente para o dia que eu tiver oportunidade eu vou trazer isso à tona, né? Eu queria falar um pouco sobre uma disfuncionalidade que eu ando observando, né? Mas antes de mais nada, assim, eu gostaria de trazer aquilo que eu sempre trago em todos os meus vídeos. Quem olhar os vídeos aqui abaixo, né, já listados anteriormente, eu sempre menciono esses dois aspectos antes de iniciar o tema, né? Que é para você assistir esse vídeo que está no comentário fixado aqui embaixo, que fala a respeito de relativismos, tá? Antes de você deixar algum comentário, algum chilique, algum contraponto, alguma opinião, ó, acrescentar alguma coisa, né? Que você assista esse vídeo, é bem curtinho, tá? Que fala a respeito de relativismos, tá? E se você tiver dificuldade para estar acompanhando um vídeo longo, de 20 minutos, de 15, de 30 minutos, que você use essa ferramenta do YouTube, que tem 3 pontinhos aqui no canto da tela. Clicando ali vai ter um acelerador, né, de vídeo. Ele acelera a voz do interlocutor em até 2 vezes a velocidade. Então um vídeo de 20 minutos acaba encurtando aí para 10 minutos aproximadamente, por exemplo. E aí, sem mais delongas, né, eu não quero tomar tanto espaço do início aqui com essa parte que eu acho que quem já acompanha os meus vídeos já sabe sobre isso. Quem já viu vídeos anteriores meus já conhece isso que eu falo sempre, né? Então, antes de mais nada, eu gostaria já de falar a respeito do tema aqui e tal. Eu andei observando que isso é uma disfuncionalidade bem presente nos relacionamentos atuais, tá? Os modernos, né? Eu costumo sempre separar as pessoas em caixinhas, tá? Eu sei que hoje se fala muito sobre essa coisa de pense fora da caixa, não se estereotipe, mas assim, para se gerar raciocínio nesse sentido, né? Não que eu esteja sendo científico aqui, sabe? Não estou dentro de um laboratório, não estou dentro de um experimento social, mas mesmo tratando a coisa de um modo muito empírico, né? Observacional apenas, né? Não tão científico assim, não tão comprobatório, né? Mas é necessário você estabelecer certos critérios padrões, né? Então pessoas são X ou pessoas são Y, pessoas são A ou pessoas são B, né? Então eu coloco as pessoas muito em caixas, eu coloco as situações muito em caixas, né? E eu sei que nem tudo é quadradinho como o que eu falo nos meus vídeos, tá, gente? Eu tô ciente de que nem tudo é exatamente como parece, assim. Que existem as suas... do branco pro preto tem uma escala de cinza muito grande no meio, tá? Então eu sei que as pessoas, por exemplo, têm suas especificidades, que ninguém é igual a ninguém e tudo mais. Mas para fins de estudos comportamentais, né? Eu estabeleço alguns padrões, né? Então, por exemplo, tá? Não que isso tenha tanta relação com o vídeo, mas eu estereotipo muitos os homens em 3 categorias, por exemplo. Eu falo que o homem ele pode ser um gado, né, de baixo valor, um gado de alto valor, né, e homens, tá? Sendo que homens são raros, tá? Homens de verdade é 10, 20% de toda a população mundial. E no geral o que se vê muito por aí é gado de alto valor, tudo bem, ou gado de baixo valor, né? Por exemplo, vou dar um exemplo muito prático para isso que eu estou trazendo aqui. Você vai ver o Instagram de mulher e tal, aquelas mulheres que são um pouco mais histriônicas e postam mais fotos para poder receber lá a sua carga dopaminérgica do dia, né? Do tipo, bom, vou postar uma foto aqui para que pessoas me chamem de linda, para que me mandem mensagem, para que eu me sinta valorizada pela sociedade, para que eu me sinta bonita, para que eu sinta que o meu ego ficou mais gostosinho, mais macio. E aí você vai ver uma série de pessoas curtindo essas fotos, amigas, familiares e, no geral, muitos perfis masculinos. Por que eu falo masculinos? Porque dentro desses perfis você não vai ver nenhum homem normalmente. O homem ele não tá nessas fotos curtindo foto de mulher, no geral. É um dos comportamentos mais padrões do masculino homem. Você vai ver muito, né, dessa composição do masculino nas fotos dessas moças, né?
O gado de alto valor, muitas vezes, o gado bem sucedido, que realmente consegue, eu odeio essa palavra, mas vou ter que usar para ficar mais inteligível. O cara que consegue pegar a mulher, né? O famoso pegador, né? Então é o gado de alto valor. Ele vive, o gado no geral é assim, tá? É um comportamento do gado, agora lá vai. O gado, ele costuma orbitar em volta das mulheres. Tudo que ele faz, eu comprei um carro, não é porque para pegar mulher, ele tá no shape, porque ele vai pra academia para pegar mulher. Ele, sei lá, conversa, ele vai na internet para pegar mulher. Então ele circula, né? Ele orbita em volta dessa coisa, né? E o gado de alto valor é esse cara que de fato ele até consegue fazer isso, né? E ele fica curtindo foto das mulheres, ele não tem muito critério, muitas vezes é mulher casada, mulher solteira, o que aparecer pela frente tá pegando, né? E tem o gado de baixo valor, que assim da taxa de gados no geral, né? 80% do masculino eu digo que são gados, dos quais 60% serão os gados de baixo valor. Que é aquele cara que nem para remédio aquela mulher vai dar uma chance para ele, mas ele tá lá curtindo as fotos porque ele acredita que uma hora ela vai abrir lá, vou conversar com o cara, vou dar uma oportunidade. Vou dar uma oportunidade para ele. Então o pobre do gado, ele já é um coitado, no sentido de tem que ter uma oportunidade para ele conseguir alguma coisa, né? E tem o gado de alto valor, que quando a mulher realmente dá uma oportunidade, são esses os caras que estão aí traumatizando as moças, e esses são os caras cujo qual as mulheres, no geral, tanto falam mal na internet, né? Que é o cara que trai, que é o cara que pega e larga, o cara que dá o cano, é o cara que... Esse é o cara que tá dando trabalho na sociedade, tá? E o homem, no geral, é aquele cara que as moças querem, né? É o cara que vai ser fiel, é o cara que... Ele não tá tão... Meu Deus, mulher, vamos pegar... Mulher. Ele não tá assim, entendeu? Você vai encontrar esse cara treinando, fazendo academia, estudando, fazendo faculdade, ensinando alguma coisa pra alguém, liderando alguma coisa. Esse cara, ele vai estar focado no profissional, no psicológico dele, no emocional dele. Esse cara vai estar progredindo, né? Tempos em tempos de progresso, passo a passo de progresso. Esse cara não tá... Mulher, orbitando em volta de mulher como gado de alto valor, como gado de baixo valor, né? Então eu dei poucos exemplos resumidos aqui de como funciona essa dinâmica do gado, né? Desculpa, tocou o telefone aqui, eu tive que dar uma desligada. Então, por exemplo, essa é uma forma que eu estereotipo pessoas no meu canal. O que mais? Eu costumo dizer que o ser humano também ele tem 3 formas de tomar decisões, né? Tomadas de decisão de um ser humano, seja homem ou mulher. Homem ou mulher, digo assim, seja o masculino ou seja o feminino, né? A pessoa vai tomar decisões com base em 3 coisas, né? O ser humano, ele é biopsicossocial, tá? Então ele é biológico, ele é psicológico e ele é social. Isso são as camadas de decisões que eu acredito serem as decisões, o que nos impulsiona, o que nos motiva a tomar decisões, né? Então, vamos lá. O ser humano está caminhando aqui para até 5 milhões de anos, 5 bilhões de anos, 1,5 milhões de anos na Terra, né? Então, a gente tem mais tempo como animais, vamos dizer assim, como seres que dependiam da Terra, que dependiam do sustento da Terra, que estavam mais conectados com a Terra, do que esses 200, 500 anos que nós vivemos como seres humanos modernos, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito bobo, né? O ser humano foi adaptado à luz amarela. Por que luz amarela, Thiago? O que isso tem a ver? O ser humano, durante muitos milhões de anos, se utilizou do fogo como ferramenta para iluminar a noite, né? O sol, luz amarela no geral. Então, assim, o olho humano, né? O cérebro humano, ele compreende a luz amarela, né? E o que se tem visto nos últimos anos, o que se tem visto de uns tempos para cá, né? Não sei quantos anos, mas o uso das luzes brancas, né? Que é uma luz que está causando dificuldade para dormir, é uma luz que não é compreensível de forma muito tranquila, assim, pelo cérebro humano, né? Isso acaba causando um desequilíbrio hormonal, tal. A pessoa acaba... antigamente as pessoas dormiam cedo. Antes de escurecer, as pessoas já estavam deitando para dormir, né? Porque não tinha luz, não era essa coisa de eletricidade, liga o botão aqui, ligou a luz, né? Não era assim. Então, as pessoas dependiam muito da luz solar, começava a escurecer, as pessoas já não dormiam. Então, dormia cedo, acordava cedo, né? Hoje as pessoas dormem para lá da 1 hora da manhã, porque tem luz, porque tem televisão na cara, porque tem celular na cara, porque tem tablet na cara, porque a criança está chorando. Então,
o que eu costumo dizer sempre no meu canal, isso não só com relação à tecnologia e a vida das pessoas. O ser humano, ele ainda é um ser muito biológico, ou seja, ele ainda é um ser muito ligado à terra, um ser muito animal ainda, como um cachorro, como um gato, como um canguru, como um gorila, como um elefante, né? Mamíferos no geral. Nós temos comportamentos muito próximos aos dos animais, por mais estranho que possa parecer, né? Nossas tomadas de decisão são muito próximas às tomadas de decisão de animais, no sentido mais amplo, porém com a interferência da tecnologia, né? E se você acompanhou alguns vídeos que eu falei, o pau que tá dando nos relacionamentos, né? O problema todo dos relacionamentos modernos, no geral, é essa disparidade entre o biológico, né, e a tecnologia. A tecnologia ela está potencializando certas características nocivas e negativas, tanto do masculino quanto do feminino, né? Então eu estereotipo coisas, estereotipo pessoas para metodologia de estudo, de compreender melhor a dinâmica dos relacionamentos, né? E por que eu trago todos esses temas no meu canal? Eu falo sobre isso porque eu percebo que as pessoas estão em relacionamentos disfuncionais, na maioria das vezes, tá? Sejam eles de curta duração ou sejam eles de longa duração. Só um minuto. Desculpa, eu tive que cortar o vídeo, gente. Voltando, né? Relacionamentos de curta duração e de longa duração. Então, sem mais delongas, né? Eu vou entrar já no tema aqui do vídeo, tá? Que é como as pessoas estão aí confusas com relação ao relacionamento mais tradicional, mais conservador, né? E o relacionamento mais progressista e mais moderno, tá? O que eu percebo muitas vezes por aí, tá? Seja em relacionamentos, já que vão separar dois tipos, por exemplo, eu vou dar dois exemplos muito práticos, talvez dois exemplos, dois exemplos, né? Um de homem e de mulher, um de homem e de mulher, tá? Sempre dá problema nos relacionamentos modernos, causando as disfuncionalidades, né? Sempre pensando nessa perspectiva, tal, que eu salientei aqui no início do vídeo, o gado, né, o homem, tecnologia versus comportamento animal, etc. Então, tomando como base tudo isso, né, eu vou falar sobre essa disfuncionalidade. Desculpa ser muito prolixo, tá? Tô dirigindo, às vezes eu perco um pouco a atenção, mas é isso, o relacionamento tradicional. Vou dar um exemplo aqui mais prático possível do que é um relacionamento tradicional, tá? Coisa de 50 anos atrás, talvez 60 anos atrás, as coisas ainda eram muito tradicionais, né? Exemplos. Talvez eu não consiga exaurir o que é o tradicional, como eram as coisas de modo tradicional, mas vocês já vão ter um parâmetro. Talvez o pessoal da geração Y e os mileniais não vão entender muito bem o que eu tô falando aqui, mas quem é da geração X, quem é da geração Boomer, vai se familiarizar, vai compreender muito rapidamente isso que eu estou falando aqui. Tradicional. Por exemplo, não existisse negócio de divórcio. Deu vontade, o amor acabou. O amor acabou, o divórcio, né? A mulher divorciava e tal, já ficava mal vista pela sociedade muitas vezes. Nossa, essa mulher é uma divorciada, né? Já era um tema, já era uma forma de falar muito pejorativo, né? Que mais? Tradicional. O êxodo urbano, por exemplo. Então a sociedade era muito mais organizada num sentido mais rural, né? E já essa coisa de cidades, grandes cidades com excessivo número de pessoas, né? Isso veio ocorrendo depois, tá? Então, quando você fala de uma era, de um período mais tradicional, você vai ter muito mais pessoas morando no campo, tá? Vai ter muito mais pessoas morando distantes umas das outras, tá? Círculos sociais menores, né? Então, uma coisa mais tradicional. Outra, papéis do feminino e do masculino muito bem definidos, né? Não havia se perdido tanto essa noção do homem que tem um comportamento masculino, da mulher que tem um comportamento feminino, que se veste de forma feminina, que anda de forma feminina, que fala de forma feminina, né? Então, no passado, né, numa era mais tradicional, né, as mulheres tinham um linguajar, os homens tinham outro linguajar. Os homens sabiam o que tinha que ser feito, sem que ninguém dissesse a eles o que precisava ser feito para estar em um meio social, né? Seja ele um casamento, ou entre os amigos, ou no trabalho. Ele sabia se comportar de forma mais padronizada e masculina, né? Hoje é uma coisa assim, cada um pode fazer o que quiser, é muito relativizado, né? Então,
Por exemplo, vou dar exemplos muito práticos para ficar fácil de compreender. O cara sabia que ele não podia ir para o carnaval fantasiado de mulher, porque isso não seria aceito, né? Isso não seria bem visto pela sociedade que circulava, né? Que mais? A mulher que estava casada, ela não sabia, ela sabia que ela não podia desafiar a autoridade do marido dentro da casa, né? Havia uma coisa muito respeitosa. Falando dos casais boomers, né? Tradicionais mais antigos, mais disfuncionais, havia até um medo do masculino, porque o masculino era o cara que batia, que agredia, né? Então tinha muito isso daí, né? Além do medo, que não é a forma correta de se pôr respeito, mas existia isso. Existia um respeito sim pela figura masculina, né? Hoje não, os homens não precisam de homem nenhum, homem não serve pra nada e tal. E de fato o homem ele caiu em desuso na sociedade moderna, né? Mais progressista. Que mais? Exemplos muito práticos da civilização mais tradicional, né? Não existiu o divórcio sem culpa, papéis definidos entre masculino e feminino eram muito bem definidos, né? Os homens sabiam muito bem como ser homens e as mulheres sabiam muito bem como ser mulheres, né? Não era essa coisa meio mesclada, né? Já nessa área mais progressista, tá? Aliás, voltando pro tradicional, talvez eu não tenha exaurido os exemplos aqui para a geração X, um pouco mais complicado, né? A mulher sabia que o marido sabia que ele seria o provedor da casa, tá? Então, naquele tempo, né, a economia não era essa. Eu costumo brincar muito com os meus amigos, eu falo que antigamente com 4 mil reais, o cara sustentava uma família com a esposa em casa, apenas em casa, só sem precisar trabalhar na rua, né? E 12 crianças numa fazenda, né? Com 4 mil reais eles sobreviviam muito bem apenas com o salário do homem, tá? Hoje com 4 mil reais, o cara não compra nenhum PlayStation, tá? Naquele tempo, tá, 50 anos atrás, boomers no geral, né? 1950, 1945, sei lá. Com 4 mil reais o cara comprava 8 hectares de terra em Minas Gerais e um porco e uma galinha, né? Hoje com 4 mil reais você não compra nenhum PlayStation, tá? Então, era muito mais fácil para o homem ser provedor, né? Ah, mas então você quer dizer que hoje não dá para ser provedor? Dá, o homem pode ser provedor. Porém, a família vai ter que reduzir bastante o padrão de vida, tá? A economia mudou, as coisas não estão mais tão fáceis, tá? Apesar de termos ganhado em termos de tecnológicos, a competitividade no setor de trabalho, na sociedade, né? As crises financeiras, elas estão tornando o ambiente inóspito, tá? Do ponto da perspectiva econômico, financeira, para as famílias no geral. Ah, mas então para o homem ser o homem provedor, tá? Eu já vou ser bem direto ao ponto aqui. 5% de toda a população mundial tem realmente condições, o cara que tem condições de fato de deixar a mulher em casa, tranquila, aos padrões tradicionais, como era antigamente, hoje, ainda tô falando de hoje. 5% dos homens ganham salário, tem um rendimento mensal que consiga deixar a esposinha tranquila em casa sem ter que gerar recursos financeiros para compor a renda da família, tá? Então, se você não é uma moça 5%, 2%, 1%, para ter um rapaz 5% provedorzão, estilo tradicional antigo, o jogo fica complicado, né? Enfim, voltando aqui aos exemplos do tradicional, né? No tradicional, a economia era diferente, então o salário do homem, do pai, né, do pai de família, do marido, ele dava para o custeio de toda a casa e a mulher podia ficar em casa tranquila, né? Outra coisa da era mais tradicional, tá? Os afazeres domésticos, tá? Que competia ao feminino nesse sentido, era isso, tá? Podia até ter o cara, que eu fujo muito dos relativismos, tá? Então tem o cara que ficava em casa também lavando pratos com a esposa, devia ter esse cara assim. Mas isso é exceção, tá? No meu canal eu não falo sobre exceções. Eu ponho as pessoas em caixinhas, eu estereotipo tudo para método de incompreensão. Então, devia ter esse cara mais, ele ajuda a cuidar das crianças. Podia ter que você ter que ter, mas eu acho que naquela época os caras eram muito machões. Não, eu não vou lavar prato, eu não vou fazer comida, isso é coisa de mulher. Os caras eram meio que assim, entendeu? E a mulherada meio que sabia que as tarefas domésticas competiam a elas, né? Então, dar banho nas crianças, ensinar as crianças, pegar a criança na escola, levar a criança pra escola, cuidar dos animais, organizar a casa, limpar a casa, lavar roupa, lavar prato, fazer comida, era uma coisa muito feminino naquele momento, naquele período da história, né? A mulher não necessitava, teoricamente, trabalhar para ganhar dinheiro, para compor renda para dentro da família. Às vezes, famílias muito pobres, acabava que isso acontecia, mas
em termos mais gerais, né, a sociedade se organizava de uma forma onde o marido trabalhava, trazia o sustento, e a mulher cuidava das coisas domésticas, e cada um tinha papéis muito bem definidos, e isso criava um balanço, um equilíbrio sistêmico muito sensível, que fazia com que as coisas funcionassem de forma mais nivelada, tá? Então eu dei 3 exemplos muito práticos aqui de coisas que é do período da época tradicional, tá? O marido provedorzão, a mulher Amélia que ficava em casa com as crianças, cuidando de tudo, não precisava trabalhar na rua. O divórcio não era uma coisa assim, tranquila, vamos divorciando, o amor acabou, vamos divorciar, vamos, e aí casa de novo, divorcia se você quiser, tranquilo, é só pagar e vamos resolvido, né? Não era essa coisa à la volonté, né, que nós temos. E os homens sabiam muito bem como ser homens, o que se podia fazer, o que era vexatório para um homem fazer ou não fazer, e o que era para a mulher ser vexatório, não, nossa, a mulher se vestir dessa forma, não pode sim, dessa forma. Então existiam regras muito claras, sociais, tudo era muito delimitado, né? Já na nossa era, essa era mais moderna, né, começando ali a partir dos anos 2012 aproximadamente, né, diferenças muito nítidas entre o período tradicional e o período mais progressista, mais moderno, tá? Redes sociais, tá? Então, antigamente, por exemplo, vou dar um exemplo muito bom. Se o cara tivesse que trair a esposa, tá? Ele ia ter que, sei lá, ele ia ter que mobilizar o céu e a terra para conseguir isso, assim. O cara morava numa fazenda, sei lá, num sítio. Ele teria que encontrar uma mulher bonita, vamos dizer assim, no sítio mais próximo, vamos dizer dessa forma, assim, ou ali no círculo social da igreja, ali que todo mundo meio que se conhecia, não era uma coisa assim, simplificada também, entendeu? Então mesmo nos grandes centros, nas cidades, assim, não é todo mundo que tinha um carro, vai pra ir até a casa, a amante, trair, não era aquela coisa fácil, como hoje, por exemplo, né? Sem a rede social, você tá assistindo um filme com a sua mulher em casa, né, tal, assistindo um filme, dali a pouco ela vai no banheiro, ela abre o Instagram dela, tem 40 homens chamando ela pra sair, oi linda, oi gata, tudo bem, oi, como é que é o seu nome, etc, né? Então assim, a tecnologia proporcionou tanto a homens quanto a mulheres mais disposição, né? Que é o que as pessoas tá clichê aí, fala relacionamentos líquidos, né? Então tá muito fácil você trair, você trocar, você escolher, né? Entre aspas, tá, gente? Depois eu explico melhor essa coisa de escolher pela internet. Não é tão bonito como tá se parecendo. É fácil, tem muito aumento. Não é um aumento de exposição, tem muito gado, tá, na internet. Que mais? Então, relacionamentos mais modernos, fugindo muito do tradicional, indo para um período mais progressista, né? Você tem aí a tecnologia, tá? Então, como eu falei, antigamente tinha o divórcio, que era culposo, né? Era aquela coisa, nossa, você se divorciou, era uma coisa horrível socialmente, a pessoa ficava taxada, né? Era feio, era pejorativo dizer, divorciada. Hoje não, todo mundo tá divorciado, todo mundo divorcia, todo mundo é muito normal, é muito rápido, é muito fácil, é muito fluido, é muito tranquilo. Então, hoje é assim, tá? Que mais? Papéis de homens e papéis de mulheres não são muito bem definidos, tá? Então você vai ter lá o homem que usa cropped, né? Você vai ter o homem que é o desconstruído, o cabelo compridinho, tá? Brinquinho na orelha, etc, etc. Vai ter a mulher que é jiu-jiteira, lutadora de Muay Thai, né? Que antigamente eram atividades mais masculinas, tá? Então você vai ter homens que são excelentes cozinheiros e cozinham para a família. A mulher não tem afinidade com cozinha. Você vai ter o cara que sai do expediente de trabalho, ele vai para casa, ele cozinha para os filhos, cozinha para a esposa e tudo mais. E você vai ter aquela mulher executiva, top de carreira, gerente, diretora de empresa, tá? Então os papéis eles meio que se entrelaçaram. As mulheres, elas estão com uma tonalidade mais masculinizada, tá? E os homens estão com uma tonalidade mais afeminada, vamos dizer dessa forma. E aí dá pau, né? O que é a modernidade, a tecnologia, né? O sistema social desconstruído e reconstruído em outros moldes tá criando homens mais afeminados, né? Não tô falando só de o cara usar roupinha de mulher para ir pro carnaval, tá, gente? Eu tô falando no sentido mais amplo, tá? No todo, tá? Não é o cara cozinhar ou deixar de cozinhar, não é isso que torna ele masculino ou feminino, tá? Eu tô querendo dizer é que o comportamento do homem de chegar na mulher na balada, os homens não chegam mais porque ele tem medo, né? Tô com medo. O homem nunca teve medo. O homem nunca teve medo de enfrentar leão na savana africana. O
O homem nunca teve medo de enfrentar rinoceronte para salvar os filhos, a prole dele e a esposa dele de um ataque, tá? Mas agora os homens têm medo, né? É uma palavra que ela é estranha para o homem tá com medo, tá? E as mulheres? As mulheres estão enfrentando o mundo, as mulheres estão com a pegada, tá indo para cima do leão, tá pulando no rinoceronte na jugular para poder ser a diretora de empresa, para ser a executiva, a mulher que tem uma empresa de unhas, de maquiagem, de, sei lá, de micropigmentação da sobrancelha. Então as mulheres estão indo pra guerra, como antigamente os homens faziam, e os homens estão de cropped, né? E me perdoe por ser homem, tipo assim, tá? Jeito pejorativo de falar, então é isso. A modernidade nos trouxe isso, tá? E em grande parte isso ocorre por causa das mídias, tá? Você começou ali com os meios de comunicação, televisão e tudo mais, e aos poucos fomos evoluindo para celulares e smartphones e agora redes sociais. Isso está causando muito pau nas relações, né? E aqui eu vou começar a explicar um pouco sobre como essas dinâmicas disfuncionais estão acontecendo, tendo em vista esses comportamentos masculinos e femininos.